Olá, este é o blog Civil e Imobiliário e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o Estatuto da Cidade, uma lei muito importante do nosso ordenamento. Para tratar desse tema nós vamos falar com o professor Everaldo Augusto Kambler, que é advogado do escritório Arruda Alvim e é professor da graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da FADISP. Professor, muito obrigado pela presença. Fábio, uma honra estar aqui nessa oportunidade e falando alguma coisa a respeito dessa publicação esta feita pela editora Revista dos Tribunais, com muito esmero, com muito carinho, e tratando do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, que, como nós sabemos, é uma lei, é um diploma legal que procura regulamentar os artigos 182, 183 da Constituição Federal. Essa obra ela é resultado dos estudos que foram feitos pelos alunos de doutorado da turma do professor Arruda Alvim na PUC de São Paulo. Então, após o término do semestre, os alunos, escolhendo determinados assuntos, os instrumentos principais do Estatuto da Cidade, desenvolveram os trabalhos que, então, estão compondo, foram reunidos e compõem o texto do livro. A única exceção, o assunto que trata do parcelamento compulsório e desapropriação dos imóveis urbanos. Esse assunto, como não houve nenhum tratamento específico naquele semestre por um aluno, né, houve o convite ao professor José Carlos Fagoni, que não participava da turma de doutorado do professor Alvim, mas acabou participando da obra. Isso mesmo, integrou a obra. O professor está falando dessa obra que trata especificamente do Estatuto da Cidade e que, em coordenação com o professor Arruda Alvim e o nosso querido professor Everaldo, foi publicado pela Revista dos Tribunais. Professor, esse livro aqui traz muita coisa boa e muita curiosidade, mas tratando especificamente do Estatuto da Cidade, por que nós precisamos de uma lei específica para isso? Isso. A Constituição Federal, como eu disse, nos artigos 182, 183, faz referência à política de desenvolvimento urbano, não é? Aliás, na sequência também faz referência aos imóveis rurais, mas nessa passagem trata da política de desenvolvimento dos imóveis urbanos e também faz referência à função social da propriedade urbana, né? Ao redor desse tema e tratando então de especificar quais seriam os instrumentos para colocar em prática essa política urbana e no que diz respeito portanto aos imóveis urbanos, então vem a lei do Estatuto da Cidade em 2001, né, e apresenta esses instrumentos que poderiam então viabilizar, colocar na prática essa reforma da realidade urbana e da utilização dos imóveis urbanos. Essa obra me parece muitíssimo adequada para o momento que nós estamos vivendo de aprovação do plano diretor da cidade de São Paulo, e é muito interessante isso. A Constituição ela faz um trabalho remissivo, faz uma indicação remissiva do preenchimento do que é a função social do imóvel urbano pela lei municipal. Então, se nós lermos a Constituição Federal, ela faz exatamente isso. Ela remete à legislação municipal, essa legislação municipal é que vai preencher, é que vai dar os indicativos para o cumprimento da função social do imóvel urbano. A Constituição acaba te dando elementos do que ela pretende dizer o que é a função social, né? Mas, no fundo, o plano diretor, a especificação que a cidade pretende dar, aquele enfoque que a Constituição traz, é que aí completaria, então, o sentido de função social. Exatamente. E isso como eu disse, muito interessante, porque a Constituição, o Constituinte agiu muitíssimo bem. Cada núcleo urbano sabe, né, qual é que é a atividade, o destino, né, da sua área, que vai melhor atender às necessidades da sua população. Então, isso é muito sábio, foi muito adequado o tratamento constitucional na medida em que a lei municipal, dizendo
não é? Quando é que a propriedade urbana vai cumprir sua função social? Essa função social ela vai ser um perfil para cada município, não é? A demonstrar, inclusive, que função social não integra o conceito de propriedade. A propriedade, ela existe per si como direito subjetivo e vai ser o tratamento, a destinação, a função social vai ser definida muito criteriosamente pela população, não é? Que habita, que está dando a destinação daqueles imóveis urbanos naquelas localidades, através do Poder Legislativo Municipal, evidentemente. E que vão saber melhor do que qualquer outra pessoa, obviamente, o interesse da própria localidade. Da própria localidade, da própria população urbana. Isso é muito interessante. O Estatuto da Cidade, como lei federal, veio então apresentar esses instrumentos para viabilizar essa política urbana de uma maneira muito mais genérica, não é? E é exatamente sobre esses instrumentos que o livro trata, não é? Então, cada autor desenvolveu tratou de um tema específico e que se mostra importantíssimo nesse processo. Então a gente vai encontrar alguém tratando de direito de superfície e de todas as outras políticas públicas urbanas, né? Urbanas. Você citou, por exemplo, a superfície, né? O livro ele tem um tópico específico sobre superfície, como não poderia deixar de ser, inclusive mostrando a convivência da superfície tratada pelo Código Civil de 2002, né? E a manutenção do tratamento da superfície no Estatuto da Cidade por conta da especificidade do objetivo do Estatuto, que é fornecer esses instrumentos para a viabilização das políticas urbanas dos imóveis das cidades, né? Ou seja, se nós fazermos escrituras a respeito de superfície, tratando do direito de superfície, vamos usar o Código Civil. Se nós temos que usar um instrumento para viabilizar a política urbana e a função social, implementar a função social dos imóveis urbanos, usamos a superfície do Estatuto da Cidade. Não são diferenças absurdas, absolutas. As figuras se aproximam, mas existem diferenças interessantes e fundamentais. E algum desses pontos assim específicos, eu vi que até na obra aqui tem algum autor que trata especificamente sobre o direito de preempção, que agora no texto do plano diretor aqui de São Paulo, ele é repetido com as especificações aqui da cidade. Então, na verdade, o plano diretor não traz uma novidade, ele só especifica o que já contém nessa lei. Exato, no Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade. Isso. Então, em tese, poderia ser aplicada que está trazendo bastante discussão, esse direito de preempção que querem colocar instituir aqui da em São maneira Paulo. como está sendo instituído em São Paulo. Mas, em tese, aparentemente, isso. Então, há a possibilidade. Isso, há a possibilidade. A lei municipal que constitui o plano diretor, né, ele é como se fosse um espelho das figuras que aparecem no Estatuto da Cidade. Por isso, de novo, o grande interesse, não é? E o momento adequado do lançamento da obra, porque certamente vai ser um subsídio que nós estamos oferecendo, até para o estudo desses diplomas, né? São Paulo, né, agora está votando o plano diretor, está implementando, está fazendo efetivo o plano diretor. Esse plano diretor vai ter que depois ser regulamentado por outras leis municipais, né? E todo esse processo ele tem que ser balizado dentro da sistemática jurídica como um todo. Então, o plano diretor, seja em São Paulo, em qualquer outra cidade, tem que mostrar respeito, em primeiro lugar, à Constituição, né? Afinal de contas, a origem disso tudo são os artigos constitucionais que tratam, então, da política urbana. Depois, o Estatuto da Cidade, né? Que já aponta, que dá as dimensões de cada instrumento e como ele deve ser
utilizado. E aí vem o plano diretor, as leis municipais, e dão a especificidade da qual já mencionamos, da qual já tratamos. E que depois vai ser refletida na lei de uso e ocupação do solo. Isso, exatamente. No plano de bairro e assim vai, né? E Cada assim, um especificando isso. mais. E é assim. muito importante nós termos essa ideia de conjunto, né? Porque não importa, em cada plano municipal, plano federal, a própria Constituição, elas deve existir, tudo isso deve coexistir como um sistema integrado, né? Senão, a lei municipal pode acabar contrariando algum dispositivo constitucional, que obviamente não é possível no nosso sistema jurídico, que tem na norma constitucional a norma mais hierarquicamente superior, né? Uma outra passagem do Estatuto que certamente vai ser bastante utilizado, não só em São Paulo, mas em outros municípios, né? As referências à compulsória construção, ao compulsório parcelamento do solo, o IPTU progressivo, se não acontecer a construção compulsória, aí passamos para o IPTU progressivo. Somente depois, né, existe a previsão da desapropriação, né? Então esse é outro aspecto muito interessante que o Estatuto aponta e que a Constituição também já referia, não é? A demonstrar que o não cumprimento da função social não conduz imediatamente à perda da propriedade, absolutamente, né? O direito subjetivo de propriedade é um direito constitucionalmente resguardado. É claro que a Constituição também preserva e exige do proprietário um exercício adequado, e aí é que entra a função social da propriedade. Então, esses dois valores, eles coexistem. A preservação pela Constituição do direito de propriedade e a função, o exercício que esse direito de propriedade deve ter. E a lei acaba dando essa oportunidade para o proprietário exercer e provoca para que ele exerça, né? Isso, exatamente. Seja aumentando o IPTU ou até o ponto que já te dei todas as chances, isso, agora exatamente. A gente vai passar para a desapropriação. Exatamente. Ou seja, a questão da função social não cumprida, né, ela gera consequências para o proprietário. Mas isto, se pensarmos bem, é um proceder, é um mecanismo que funciona para todos os direitos. Não é verdade? Então, se eu não cumpro com as minhas obrigações, se eu não pago os meus impostos, eu vou ter um procedimento que vai chegar, inclusive, a penhorar os meus bens e eu vou ter os meus bens subtraídos, se eu não cumprir com as minhas obrigações civis ou então as obrigações tributárias, por exemplo, né? Então, esse procedimento, ele é próprio do sistema, não tem nada de excepcional, não é? O direito de propriedade, como o direito subjetivo, ele é resguardado, mas ele deve ser exercido de acordo com os interesses da sociedade. Mas isso nós não fazemos sempre, não é? Nós não podemos sequer sair na rua, não podemos dirigir o nosso automóvel sem ter a nossa habilitação, sem cumprir as normas de trânsito. E se nós não fizermos isso, seremos apenados. Mas isto para o convívio social é fundamental, né? Então, esses limites de exercício dos direitos é uma coisa que garante a paz social e é desejável por todos, sem que isto transforme o cidadão no escravo do Estado, né? O cidadão deve ser um ser livre. Aliás, a nossa Constituição é de um Estado democrático de direito. Então, nós somos cidadãos com direitos preservados, devemos respeito à cidadania, que significa a convivência adequada com todas as outras pessoas, todos os integrantes, os demais integrantes da sociedade. O Estatuto da Cidade dá a sua contribuição nisso, na medida em que aponta quais seriam os instrumentos possíveis, e a lei municipal vai dar essa especificidade através do que está sendo feito em São Paulo, através do plano diretor, e outras leis municipais surgirão, e espero que a partir do exemplo de São Paulo, outros municípios também que ainda não têm o seu plano diretor possam ter. Mesmo aqueles que não são obrigados, né? Que é interessante. Elaborem o seu. Isso. Lembrando que é muito importante, se idealmente fosse possível isto, a elaboração do plano diretor ao lado
dos planos diretores e da legislação municipal dos outros municípios. Porque, por exemplo, o município de São Paulo não está isolado no tempo e no espaço, ele tem que ser integrado. Então não adianta eu cuidar, por exemplo, da poluição do meu rio, né, na parte que ele passa no meu município. De onde a água provém. Se a água que provém de lá está toda poluída, não adianta nada eu querer fazer isso, né? Mas nós temos que caminhar. Já existe muito esforço de urbanistas, juristas, nesse sentido, de fazer essa integração, porque sem essa integração nós ficamos muito deficitários nessa tarefa nossa de contribuir com uma vida em São Paulo melhor, com uma cidade melhor, com uma cidadania melhor, né? Sempre o trabalho em conjunto é muito melhor, é muito mais gratificante, é muito mais efetivo. Mais resultado. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o professor Everaldo Kambler, que junto com o professor Arruda Alvim coordenou essa excelente obra sobre o Estatuto da Cidade, que aborda esses temas que nós conversamos aqui com mais profundidade e traz esses elementos de política urbana que são aplicados nos planos diretores. Professor Everaldo, muito obrigado pela nossa conversa. Uma satisfação estar aqui, estou à disposição, numa outra oportunidade, virei com prazer aqui atender ao seu convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.